Muito boa tarde, querido intercessor, querida intercessora. É um prazer estar falando com vocês, vocês que têm um coração quebrantado, um coração que se importa, que clama, que suplica, que chora, que se envolve na causa e na dor do outro, que se indigna com situações, com acontecimentos, com injustiça, com pecado. E eu vou trazer uma pequena palavra sobre batalha. Batalha espiritual, batalha conjunta. A palavra de Deus diz que tudo que aconteceu no Velho Testamento é sombra, é para que possamos aprender e ter como exemplo e pôr em prática nos tempos atuais. Paulo sempre frisou isso o tempo inteiro em suas cartas. E Paulo é um grande mestre nas batalhas espirituais. Ele também diz que nós devemos conhecer o nosso inimigo para que ele não alcance vantagem sobre nós, para que possamos conhecer seus ardis, não menosprezando o poder da astúcia do nosso inimigo. Sempre manter a guarda alta, vigilante e não sendo dormitoso, uma pessoa que cochila, que brinca, que vacila. Eu quero falar dos amalequitas, que é um povo antigo, milenar. Esse povo era saqueador, esse povo era mercenário, esse povo devastava na história antiga tribos, nações, povoados. E era um povo mau e destemido. E Deus tinha algo particular com eles, que Deus odiava suas práticas injustas, malignas, maldosas. A história paralela diz, quando você vai estudar a história dos reis, dos povos, eles compravam a chefia do inimigo. Os generais, os centuriões davam muita prata, muito ouro, para que eles fizessem corpo mole e deixassem vencer a guerra. Eles eram infiéis à batalha, eles eram muito astutos. E também quando eles estavam sem batalha, eles pegavam pequenos grupos, homens armados a cavalos, e iam aos povoados mais vulneráveis, mais frágeis, e saqueavam, matavam os homens, as crianças, os homens, e levavam as mulheres e as crianças mulheres. E as que não prestavam para eles, eles vendiam como escravas. As mais debilitadas, que estavam enfermas, as mais velhas, então eles vendiam como escravas, entendeu? As outras tomavam para si. É um povo muito ruim. E Êxodo 17 diz, a partir do verso 8 diz: E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés havia ordenado, ou tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que ele se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aleluia, queridos, é isso aí. Então essa batalha épica e espiritual que nós conhecemos muito, o povo amalequita foi de encontro, foi confrontar, foi guerrear o povo de Deus. O povo de Deus estava em Refidim,
E eles foram lá ao encontro mesmo confrontar. Eles são astutos, o inimigo é astuto. O inimigo vai de encontro ao povo de Deus para confrontar o povo de Deus. E diz que Moisés dá a ordem a Josué e diz: pegue alguns homens, né? Pegue alguns homens e vá de encontro ao povo amalequita, ao exército amalequita, e lute contra eles. Porque eu, amanhã, estarei na colina, lá no alto, erguendo as mãos. Queridos, é muito importante numa batalha, de uma igreja local, que tenhamos homens e mulheres subindo ao alto da colina. Precisamos de homens e mulheres dispostos a não somente guerrear embaixo, mas homens e mulheres separados para subir o alto da colina, para ir para a presença de Deus. Não somente, que é delicioso você estar lá saboreando a presença do Senhor, mas em tempo de guerra você precisa guerrear, levantando mãos e declarando a vitória da nação, declarando a vitória do povo de Deus, declarando a vitória da família de Deus, dos escolhidos de Deus, para que eles tenham êxito lá embaixo. Porque eles lá também não estão brincando, lá eles estão em guerra, lá eles estão em batalha cerrada. Mas em cima a gente também não está só namorando, a gente está lutando, a gente está intercedendo, a gente está clamando, a gente está com os olhos voltados para cima. Mas olha o detalhe. Josué foi lutar com os amalequitas conforme a ordenança ou a ordem do seu líder Moisés. Arão e Hur, porém, subiram com Moisés. E enquanto Moisés tinha força, né, queridos? Ele tinha força para ficar mantendo ali, o povo lutando lá embaixo, lá em cima, né? Moisés, você sabe que Moisés já tinha mais de 80 anos, ele estava ali para cima orando e guerreando junto ao Senhor, pedindo que o Senhor desse vitória a Josué e seu povo, a Caleb, né? E eles lutando. Quando ele cansava, o povo lá embaixo começava a perder. Será que você já cansou de interceder? Será que você cansou de interceder pela tua família? Pelo teu patrão? Pelo teu marido? Pelos teus filhos? Por tua esposa? Pelos teus negócios? Pelo teu país? Ah, todos são iguais. Todo político é igual. Não, querido. Aquele político que você interceder, que aquele que o coração do Senhor vai queimar para você, esse será um escolhido de Deus para fazer a diferença. Isso não quer dizer que ele não seja falho e não peque, mas que ele está sendo convocado por Deus. E você embaixo aqui, na urna, fazendo a escolha acertada, tendo critérios para escolher pessoas, é a sua batalha espiritual nesse tempo. Falta menos de um mês. Nós precisamos conhecer aqueles que querem guerrear pela nossa nação. Então nós precisamos lutar para que as nossas escolhas possam ser as mais acertadas possíveis. Guerreando, orando e pedindo a direção de Deus, ouvindo a nossa liderança. Josué desceu para guerrear, mas foi debaixo de uma direção. Josué sabia lutar? Sabia, mas ele esperou a direção do seu líder. Nós temos tido várias direções, mas uma em específico nesses dias é de estarmos orando pelas eleições. Estarmos orando para que o Senhor nos dê mais 4 anos de refrigério, que os homens que serão colocados ali e as mulheres tenham tempo para trabalhar em um bem comum da nação, do estado e da cidade. Então precisamos guerrear constantemente durante esses dias. E vale ressaltar que quando o Hur e o Arão olharam e perceberam que o Josué começava a perder a batalha, o povo de Deus começava a morrer lá embaixo, eles tiveram uma ideia. Eles pegaram uma rocha, porque o seu líder já era cansado. Então eles pegaram uma rocha
e botaram o seu líder assentado. E cada um, de um lado e do outro, pegou o braço do seu líder e levantou para o céu, de maneira que o seu líder, mesmo cansado, agora estava sentado e com os braços erguidos por causa de homens que entenderam que o seu líder precisa de ajuda na intercessão. Esse grupo é para isso. Nossos líderes precisam de nós para ajudarmos em intercessão, porque eles serão também, muitas vezes, fadigados, cansados. E esse grupo precisa estar atento, com entendimento, com o discernimento de ver qual é a hora de levantar os braços da nossa liderança, para que Deus continue a ouvir o clamor deles e enviar a resposta para os Josués que estão lá embaixo, queridos. É muito lindo. E a Bíblia diz que, no verso 12, quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Aleluia! A pedra é a rocha, que é Jesus. Jesus é o nosso sustento. Aleluia! Para que nela se assentasse, para que a nossa liderança, para que a liderança Moisés pudesse descansar na rocha Jesus. Arão e Hur mantinham as mãos erguidas de Moisés, cada um de um lado, de modo que as suas mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Ah, pastor, vou ficar para sempre segurando a mão da nossa liderança. Não, querido. É somente até o pôr do sol. Até o final das eleições. Tá bom? Nosso pôr do sol até o final das eleições. Depois Deus dará outra direção. Depois Deus dará um refrigério. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz no verso 13: e Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Lá embaixo as pessoas precisam estar treinadas. A palavra de Deus diz que nós não devemos entrar na presença do Senhor e tendo do que se envergonhar, manejando bem a espada. Então a gente precisa ter contato íntimo, diário com a espada da palavra. Precisamos ter um contato e ser um bom espadachim, um bom guerreiro através da palavra de Deus e por meio da palavra de Deus. Depois o Senhor disse a Moisés, aleluia, depois desse ato conjunto, dessa intercessão conjunta, unânime, Deus fala com Moisés e diz: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Um dia, queridos, todos os ímpios, todos os filhos de Belial serão esquecidos debaixo do céu. Eles serão destruídos. Vai chegar um dia que a ira santa de Deus, através do Cordeiro de Deus, vai destruir toda a raça de maus, de iníquos. Amém? E para encerrar, Moisés construiu um altar e ali chamou o Senhor a minha bandeira. Então, é muito importante que o intercessor, quando recebe a vitória, a voz de Deus, ele levante um altar de adoração. Então, quando acabar as eleições, eu entendo que a nossa liderança vai fazer um culto de ação de graça, um culto só de adoração, só de gratidão ao Senhor. E nós estaremos lá junto com a nossa liderança, levantando o altar e declarando que a nossa bandeira é o Senhor. A nossa bandeira não é o Bolsonaro, não é a Michele Bolsonaro, não são os ministros do governo, não é o nosso prefeito, não são os deputados ou os senadores que elegemos, mas nossa bandeira é o próprio Deus. É a sua palavra que temos como direção, como manual, para que possamos saber usá-la como espada. Como? É defender a família, os princípios cristãos e judaicos da família. É defender as nossas crianças do ensino pedófilo. É defender as nossas crianças de ensinos imorais. É defender nossos jovens das drogas, do homossexualismo, de toda investida maligna, esquerdista, marxista, socialista, comunista. Nós precisamos ter conhecimento para que nós possamos defender nossos filhos disso. Então, a nossa bandeira é isso. A nossa bandeira é a liberdade de expressão, pregar o evangelho,
sem ferir as pessoas, mas termos liberdade de pregar o Evangelho, de ir na rua e cultuar o nosso Senhor, levar umas cadeiras, um som e poder fazer isso livremente. Nossa bandeira é amar o próximo, é ter o privilégio de servir pessoas pregando o Evangelho, dando alimentos, dando abrigo muitas vezes. Nossa bandeira é sempre fazer o bem ao outro. Nossa bandeira é Jesus.